Olá, querida aluna, querido aluno, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar de um conteúdo muito específico e que é comum em questões de vestibulares. Ele pode ir de um nível mais básico a um nível bem mais complicado, bem avançado. Você vai perceber muito isso na hora de resolver exercícios dessa matéria. Hoje nós vamos estudar as dispersões. Dispersão, que tem como definição mistura, que pode ser classificada como heterogênea ou homogênea. E dentro da dispersão, nós vamos aprender hoje que temos três divisões. Nós temos a suspensão grosseira, né, ou mistura grosseira, nós temos o coloide e nós temos o objeto de estudo da química, que é a solução. Então nós vamos dar exatamente nessa ordem. Então vamos lá, começando? Então me acompanha aí, ó. Dispersão ou dispersões são misturas do tipo homogênea ou heterogênea, tanto faz. Uma dispersão, eu estou querendo dizer que eu tenho um disperso e um dispersante, ou dispergente. De novo, um disperso e um dispersante. Duas substâncias. Coloquei duas substâncias, eu tenho uma que normalmente é em maior quantidade, isso não é uma regra, mas normalmente aquele que está em maior quantidade é o dispersante, e aquele que está misturado, né, que foi colocado em menor quantidade, é o disperso. Esse lance das quantidades variam muito dependendo do estado físico da substância, porque aqui eu posso ter sólido com líquido, sólido gasoso, gasoso com sólido. Então as variações são enormes dentro do estudo de dispersões. Algumas são bem simples e bem práticas. A gente sempre tem, por exemplo, água seria o dispersante e areia seria o disperso. Ou água é o dispersante e o sal é o disperso. Ou numa mistura gasosa, por exemplo, no ar atmosférico, se o ar é empoeirado, o ar é o dispersante e a poeira é o disperso. Então, dispersante e disperso faz parte da nossa vida, porque na grande maioria, eu chuto aí algo acima de 90% do que a gente encontra na natureza, ou até mais, né? Mais do que 90%, né? Acaba a gente encontrando na forma de misturas. Então, muitas das substâncias que a gente encontra no dia a dia é na forma de misturas. E misturas podem ser classificadas como homogênea ou heterogênea, ou seja, dispersões. Então é só traduzir. Quando você ouvir uma dispersão, você está ouvindo sobre uma mistura. Duas ou mais substâncias. Mas normalmente a gente trabalha aqui com duas substâncias. Tudo bem? Bom, acompanha comigo o raciocínio. As dispersões aqui são divididas em três grupos, três faixas, dependendo do tamanho da partícula do disperso. Então, dependendo da partícula do disperso, a gente tem uma classificação. Se essa partícula for maior que 1000 nanômetros, lembrando que um nanômetro é 10 a menos 9 metros, então eu estou falando para você que é uma partícula chamada de grande para a química, do ponto de vista da partícula de 1000 nanômetros, porque ela é praticamente visível a olho nu. Então é uma partícula grosseira, a gente chama de suspensão. Então, acima de 1000 nanômetros, a substância é uma suspensão, porque o disperso tem um tamanho maior, visível. Maior que quem? Maior que a coloide. A coloide está bem entre 1 e 1000 nanômetros. Lógico, se ela estiver muito perto de 1 nanômetro, é muito pequena, a gente acaba às vezes confundindo com solução. É essa faixa aqui que eu vou explicar para vocês, né? Que tem algumas técnicas para não confundir solução com coloide. Mas acima, né, maior, aqui a gente acaba confundindo algumas com suspensão. Então ela é uma faixa intermediária, o coloide, ou dispersão coloidal, que ela está entre 1 e 1000 nanômetros. E abaixo de 1 nanômetro é onde a gente estuda mesmo as características, né, nós da química estudamos mais, que são as soluções, ou a solução, que aí a gente chama de soluto e solvente. Ela não é visível a olho nu, essa partícula, abaixo de 1 nanômetro, ela está homogênea. Então essa é a classificação, ok? Para fazer uma junção aqui do que a gente está estudando, coloides e suspensões são heterogêneas. A única homogênea é a solução. Então facilita um pouco, né? Porque com certeza você já estudou substâncias homogêneas, heterogêneas, num passado recente aí da química, e você já estudou, dentro de homogênea e heterogênea, diferentes soluções, diferentes misturas, perdão, homogênea e heterogênea. Heterogênea essas duas, homogênea essa. Então tudo que você sabe que é heterogêneo, você já pode encaixar aqui. E tudo que você sabe que é homogêneo, você já pode encaixar aqui na solução. Já facilita, né, para um começo. Então tá aqui a definição. Ok?
Vamos lá? Vamos para o primeiro tipo e a mais tranquila? A suspensão. A suspensão é heterogênea, como eu já falei, é uma mistura grosseira, ela muitas vezes é tratada como dispersão grosseira, ela está falando da suspensão. Às vezes no texto, né, você está estudando lá um exercício ou está lendo algo e fala assim, uma dispersão grosseira. Ele está falando da suspensão. Então, ao invés de usar o termo suspensão, usa mistura grosseira. Ela é separada por filtração ou decantação. Por quê? Porque as partículas, como são grosseiras, elas decantam. A densidade faz com que elas não fiquem dispersas, misturadas no líquido de repente ou no gás. Elas conseguem decantar. Isso acontece muito, por exemplo, vou dar um exemplo prático, na fuligem do que sai no escapamento do automóvel. Quando o automóvel é ligado, ou até um caminhão que solta mais fuligem, a partícula ela tem uma queda rápida, porque ela é chamada de dispersão grosseira, porque ela é uma suspensão. Então ela cai em menos de, às vezes, 10 metros, a partícula já foi para o solo. Das grandes chaminés industriais, se fala até em 100 metros. No máximo que ela consegue ficar no ar, em 100 metros. Depois ela decanta. Então você pode pensar isso em todos os estados, sólido, líquido e gasoso, né, dessas partículas aqui que estão misturadas. Um exemplo clássico é água e areia. Por exemplo, no tratamento de água, quando você coleta a água do rio, você tem o barro. Né? Ela vem com partículas, suspensões grosseiras. Quando você deixa no tanque descansando, essas partículas decantam. Então isso é chamado decantação. Aí você deixa a partícula aqui, ó, como a partícula é grande para o padrão da química, né? Porque 1000 nanômetros nem é tão grande assim comparado, depende da referência, mas elas começam a decantar, formar aqui, ó, corpo de fundo, né? Elas decantam porque elas são maiores, partículas maiores do que 1000 nanômetros, nm, né? nm, vou fazer mais bonitinho aqui, ó. Deixar mais bonitinho para você, m, nanômetro. Então, como ela é superior a 1000 nanômetros, ela vai para o fundo. Ela não consegue ficar dispersa. Entendeu? Os nomes aqui dispersa, né? Ela não consegue ficar dispersa na solução. Então, aqui um exemplo. A água barrenta seria o exemplo. O ar empoeirado seria um exemplo. Dos mais clássicos que caem em exercícios. Seriam esses. Ok? Vamos para a próxima? Bom, depois de suspensão, a gente vai estudar agora colóide. Então, vamos lá. Nos colóides acontece o seguinte, a partícula ela é entre 1 e 1000 nanômetros, então ela está num tamanho, lógico, ela varia, quando você fala perto de 1 ela fica bem pequenininha, quando você fala 1000 nanômetros ela é bem maior comparada, né, entre 1 e 1000, mas elas ainda, todas os colóides ou dispersão coloidal, são classificadas como heterogêneas. Então a gente está falando de uma mistura ainda heterogênea, só que seria um heterogêneo mais refinado, podemos dizer dessa forma, para ajudar na compreensão. Ela é tão pequenininha, né, quando está perto de 1 nanômetro, que não é muito fácil de separar. Então não é simples separar por qualquer filtração, qualquer decantação. Normalmente, o exercício que fala de ultracentrifugação, ultrafiltração, é que ela requer um equipamento um pouco mais sofisticado do que o que a gente está acostumado. Então uma filtração só num papel não vai segurar. Eu vou precisar de uma filtração um pouco melhor, mais elaborada, com um filtro bem mais, de repente um filtro polimérico, um filtro mais trabalhado para poder reter uma partícula tão pequena. Então, por ser uma partícula tão pequena, a gente fala que separa por ultrafiltração, ultracentrifugação e outros métodos mais sofisticados, ok? Ela tem mais duas características específicas. Uma coisa é chamada movimento browniano, essa eu não vou descrever não, então se você quiser anota aí. O movimento browniano é um movimento descoberto por um pesquisador chamado Brown, que era sobre o pólen na água. Então o pólen na água ela tem um movimento aleatório. Onde você lê movimento browniano, pode escrever movimento aleatório das partículas. Porque como as partículas ficam dispersas, elas ficam desencontradas, então elas ficam vagando por ali. Mas como vagando? Mais à esquerda, mais à direita, com carga positiva, negativa? Não é essa a ideia. Elas têm movimento aleatório, então elas podem estar em qualquer lugar, todas dispersas dentro do meio, dentro do caso que seria o dispersante. Tudo bem? Bom, efeito Tyndall. Esse vale a pena explicar detalhadamente. O que acontece com o efeito Tyndall? O efeito Tyndall é a capacidade que essas partículas, por terem esse tamanho, entre 1 e 1000 nanômetros, consideradas grandes, elas interferem num feixe de luz. Então aqui, ó, um laser vai ser jogado numa solução, ou água pura, mas pensa que água com sal. Água com sal é uma solução, a gente vai estudar as características das soluções agora. Mas o laser ele não vai sofrer nenhum desvio.
Quando ele chegar aqui na dispersão coloidal, você vai conseguir enxergar o desvio da luz. Então, normalmente ocorre o que a gente chama de turvação. Você consegue ver o feixe. Normalmente, as dispersões coloidais, né? A dispersão coloidal, ela é mais opaca, turva. Então, é comum falar que uma dispersão coloidal, ela é opaca, turva. Então, são duas características aqui da dispersão coloidal. Professor, não entendi. Seria o termo que a gente usa, quer ver um termo menos técnico? O embaçado, certo? O embaçado facilita. Então, o laser sai daqui, ó, você não vê o laser passando aqui, você não vê. Ele simplesmente não interfere nas partículas da solução, que são pequenas as partículas, menores do que 1 nanômetro. Mas aqui eles rebatem e eles dispersam nas partículas. Então, ele vai batendo aqui, ó, ele dispersa. E aí a nossa visão acaba sendo uma turvação, né? Uma turvação que está ali. Quer ver um exemplo que vai te ajudar muito? A neblina, a fumaça. Se você jogar a luz na neblina ou na fumaça, o que vai acontecer? A luz se dispersa e ela não consegue passar. Então, mesmo num dia que você está viajando de carro e aumenta o farol, né, que tem o farol de neblina e tal, até para ajudar, você vai perceber que você não consegue enxergar mais do que 2, 3, 5 metros. Por quê? Porque a partícula que está ali, ela está entre 1 e 1000 nanômetros, ela não deixa a luz passar, ela acaba bloqueando a luz. Os exemplos mais clássicos de coloide são maionese, fumaça, neblina, gelatina, isopor, chantilly. Ainda pode colocar o leite, né, e outras substâncias. Mas olha que interessante, todas essas eu estou falando que tem todas essas características. São heterogêneas, é partícula entre 1 e 1000 nanômetros. Mas você fala, pô, professor, a maionese? Sim, a maionese é uma emulsão. Emulsão é um tipo de coloide. Então, emulsão, por quê? Porque eu misturo, por exemplo, o óleo, né, com vinagre, duas coisas que não dão liga. E eu ponho o ovo para dar liga. Então, a emulsão precisa de um emulsificador, né, um emulsificador para dar liga entre os dois, é a emulsão. Então, eu preciso das duas substâncias mais um agente que dá a liga. Entendeu? Agora, fumaça, por exemplo, fumaça é um particulado sólido, né? Disperso no gás. A neblina já é um particulado aquoso, disperso no gás. Você entendeu? Então, depende muito do estado físico de cada uma. O isopor já é um sólido, a gelatina... E tem os nomes, depois as divisões. Tem emulsão. Tem do tipo aerosol, aerosol sólido, do tipo gel. Então, as classificações. Eu sugiro aqui que você saiba o seguinte: estou estudando vestibular, professor, eu preciso ficar atento ao que é mais importante. O mais importante é saber que é heterogêneo, saber o tamanho da partícula, saber que separa por ultrafiltração, ultracentrifugação, saber o que é movimento browniano, que é o movimento aleatório das partículas, saber o que é o efeito Tyndall, que é a dispersão da luz que ocorre em coloidal e não ocorre em solução, e saber esses exemplos. Normalmente é isso que vai ser cobrado, tá? Vou dar licença para você tirar um print dessa tela aqui, que é importante para você, então vá lá. 3, 2, 1, print. Então vamos lá. E saiba esses exemplos, especialmente maionese, gelatina, neblina e fumaça. Cai muito, você sempre vai se deparar com esse. Bom, tá faltando um, não tá? Então para esse eu vou fazer uma aula já especial, porque essa a gente vai aprofundar mais. Por enquanto eu vou terminar aqui, essa aula vai ficar então entre dispersão, suspensão e dispersão coloidal, ok? Espero que você tenha aproveitado a aula, tá? Assiste a próxima é sobre soluções, é a mais importante de todas, é a que a gente vai entrar num estudo mais longínquo, mais elaborado de cada um, ok? Espero que você tenha gostado da aula. Obrigado aí por assistir. Não esquece de deixar seu like e curtir o canal. Abraço, bons estudos e até a próxima.